Quando eu li essa pergunta, como eu descobri a minha gravidez, ah, eu já tive algumas informações relacionadas a isso, mas no momento que eu descobri a gravidez pelo teste, eu fiquei pensando como seria esse processo, o que que eu deveria evitar na alimentação, né, de quantas semanas, de quantos meses eu estava. Como eu teria que fazer exames, ou esse cuidado do coração, batimentos, então era um grande impacto que eu tive no começo, então eu não tinha essas informações, fiquei um pouco aflita. E eu chamei a minha amiga, a Samira, ela é surda, ela mora, no Rio de Janeiro, e ela me passou algumas informações e eu entendi de forma muito mais clara para fazer esse acompanhamento. Mas, de fato, no momento que eu fui às consultas médicas, era impossível, se não tivesse intérprete de Libras, ter as informações, né, de o tipo de vitamina que eu deveria tomar, os cuidados que eu precisava ter durante esse processo da gravidez, dos batimentos cardíacos, enfim. Eram vários cuidados que eu precisava ter, de quantas semanas eu estava. Então, realmente foi um impacto bastante forte, mas a Samira me ajudou bastante. Se ela não tivesse me passado essas informações, eu estaria sem saber de nada, estaria muito perdida. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi porque durante a minha menstruação ela sempre foi muito regular. Os processos muito regulares, mas teve um momento que ela estava irregular, mas a maioria das vezes sempre regular. Então, nesse momento, eu percebi que eu estava uma semana de atraso da menstruação. Isso não era normal, a gente sabe, né? Nós conhecemos o nosso corpo. Então, eu estava sentindo algo diferente também, fiquei com aquilo. Então, resolvi fazer um teste. Fui à farmácia, comprei aquele teste de gravidez e foi batata. Dois pauzinhos significava positivo. E eu fiquei, impossível, não acredito. Então, antes disso também, a gente tinha ido ao laboratório para fazer um teste de sangue e eles me deram, né, meu login e senha para depois eu verificar o resultado. E eu fiquei bastante ansiosa até que eu entrei no site, meio-dia mais ou menos, e tinha o resultado de positivo. Foi um susto para mim, de verdade. Eu não esperava, mas também foi um momento muito feliz, foi uma sensação, foram muitas emoções, foi um momento muito marcante na minha vida até hoje. Durante a minha gravidez, eu comecei a ir todos os meses para os exames e consultas, né, que é o período do pré-natal, mas eu me sentia com bastante dificuldade nesse período. A, a minha mãe sempre estava junto comigo durante as consultas, durante todo esse processo, mas mesmo assim não ficaram claras as informações. Eu tinha muita dúvida, muitas perguntas, o que que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, e a cada mês, cada consulta, eu percebia que novos conceitos, novos desafios iam surgindo, palavras que eu não conhecia, que eu não entendia direito, aquele conceito que deveria fazer. Até que chegou já no finalzinho da gravidez, eu decidi chamar um intérprete de Libras para ir comigo na consulta, e assim eu entendi de forma muito mais clara as informações. Eu percebi também que eu perdi essa oportunidade de não ter intérprete de Libras nas consultas anteriores, que era totalmente muito diferente, esses cuidados que nós devemos ter com a saúde mental, com o corpo. Ah, nosso estado de espírito, né, nossas emoções. Então, eram muitas informações. E também percebi que o médico tinha um pouco de preconceito com relação aos tipos de parto. Nós tínhamos parto normal, parto cesárea. Então, dentro desse parto normal, por exemplo, teria o parto normal humanizado, enfim, eram várias discussões que acabamos tendo essas polêmicas durante o parto. Eu não me senti muito segura, mas eu comecei a defender e também opinar sobre o tipo de parto que eu queria ter. Logo no início ficou muito mais clara, mas depois foi bem melhor. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um momento desafiador para minha vida. Era um momento que eu estava totalmente independente da minha família, pois eu morava sozinha já em Florianópolis, e eu comecei a procurar um médico e também um plano de saúde, até que eu encontrei uma médica e eu comecei a fazer os exames com ela, mas ela não sabia a língua de sinais, então eu contratei um intérprete de Libras com qualidade, né, profissional, para me acompanhar. Infelizmente, eu precisei pagar por fora para que esse profissional me acompanhasse. Mas o que eu imaginava, o que eu pensava era, eu precisava cuidar de mim, do meu bebê, eu precisava ter todas essas informações. Mesmo assim, eu continuei com esse profissional.
essa médica começou a falar sobre partos, eu já tinha também pesquisado sobre o tipo de parto e eu queria um parto normal humanizado. Eu não queria nada de intervenção, cirurgia especificamente, mas a médica não concordou. Então eu resolvi procurar um outro médico. E aí eu soube que tinha um médico que sabia a língua de sinais. Ele não era fluente, mas ele sabia se comunicar, tinha um irmão surdo. Então eu marquei essa consulta e nós fomos, mas sempre com o intérprete de Libras me acompanhando, porque eu me sentia bem ter todas as informações detalhadas sobre todo o processo, todo esse cuidado com o meu corpo, com o meu bebê. E também me senti muito bem com o médico, porque ele me olhou de forma igual e não com um sentimento de pena. Todo o tratamento que eu tive durante o período, eu me senti muito bem da gestação. Todas as informações, claro que eu estava acompanhada sempre com o intérprete de Libras, isso foi muito bom. E esse médico me acompanhou até o parto, fez esse acompanhamento comigo, teve muita empatia também, né? Ele tem um irmão surdo, ele sabe como funciona, como nós entendemos, ele tornou a gente de forma igualitária todo esse processo, que era diferente com a outra médica ficava preocupada, saber como é que é, enquanto surda sozinha em casa, ia cuidar do bebê, e esse médico não, ele, por já ter uma experiência com o irmão surdo, ele sabia que ia ser de forma natural, que ia ocorrer, e que a gente ia se dar super bem. Então, isso foi muito importante, a escolha do médico, saber o profissional que vai estar junto com você. E também um intérprete de qualidade para que tenha essas. Quando você me pergunta sobre o momento do nascimento do meu filho, uau! Esse momento foi o momento mais impactante que eu tive, a hora do nascimento. Eu estava em um hospital público e eu percebi que a equipe não estava preparada para receber uma mãe surda. E eu cheguei já avisando que eu estava com muita dor, e era sério, era muita dor. E a enfermeira olhava para mim, a secretária olhava para mim e falava que aquilo era normal, que aquela dor era normal, mas o que eu estava sentindo, aquela angústia também, eu só tinha vontade de sempre externalizar toda a angústia que eu estava sentindo. Mas também naquele momento eu precisava focar no meu filho. Teve um momento que chegou a enfermeira comigo e pediu para que eu deitasse e eu dizia que não. E ela pedia novamente para eu deitar e eu dizia que não, porque eu tinha escolhido um parto normal, humanizado e que a posição deveria ser livre para esse nascimento. E a enfermeira mandava eu deitar e eu dizia que não, porque eu não tinha feito a opção por esse tipo de parto. Até que ela foi explicar que eu deitada, ela iria fazer o exame em mim. Mas naquele momento eu percebi que ela também fazia esse movimento e eu dizia que não, que não e que não. E esse conflito de informação era apenas o quê? Para que eu pudesse dar meu dedo indicador para fazer o exame. Naquele momento eu pensava que ela estava mandando eu deitar para a hora do parto e ela pensou outra coisa também com relação a mim. Então, esse ruído de comunicação, essa falta de intérprete entre esse meio comigo, com a enfermeira, eu percebi que era muito complicado, que era importante também que naquele momento, independente de todas essas falhas, tivesse intérprete de Libras. Até que chegou uma doula e eu senti muito mais tranquila, porque eu sabia que a doula, ela trabalhava com esse parto humanizado, era muito mais tranquilo. Mas também foi muito desafiante, porque quando eu percebi que o meu filho nasceu, eu queria mais informações sobre ele, e eu não tinha essas informações, muitas falhas que eu recebia sobre o médico, sobre os tipos de exame, perguntando também se eu estava bem ou se eu estava ruim, como eu estava me sentindo, e todo esse processo foi muito falho. Então, é por isso muito a importância de ter um intérprete de Libras para intermediar essas informações e passar essas informações claras para a gente. Eu estava junto com o pai do meu filho, né? Ele é ouvinte, mas nesse momento ele não conseguia interpretar, ele estava com muita emoção, estava nervoso e todas as pessoas fazendo várias perguntas para ele, pensando que ele era intérprete, mas não, ele não conseguia interpretar aquelas informações todas que estavam acontecendo. Então é por isso ter sempre separado o intérprete de Libras. No momento do nascimento, foi o momento mais importante para mim, porque eu já tinha esse acesso junto com o médico, ele sabia que eu queria um parto normal, humanizado, tinha todas essas informações, juntamente com a doula também, que passava essas informações para mim, ela não sabia Libras, mas sempre estava comigo o intérprete de Libras nesse momento. Então, entre o intérprete de Libras mediando o médico e a doula. Mas no momento do parto, somente o médico e a doula estavam presentes.
Mas eu senti um momento muito especial naquela hora, foi um nascimento muito rápido, quando a minha criança nasceu, e eu percebi que todo aquele processo, aquele momento do nascimento rápido, eu já tinha conversado também, já muito confiante em todo o processo que o médico já tinha me explicado durante o processo da gravidez, e a doula também já tinha me explicado sobre o momento que eu teria que de respirar, um momento de massagens, um momento que eu teria que tomar água, também um momento de ir ao banheiro, fazer massagens usando bola de pilates, enfim, eram várias informações que ela já tinha me passado e eu me senti muito mais confiante e segura naquele momento, porque eu já tinha todas aquelas informações. Então, quando chegou no dia das contrações, com muitas dores, que eu fui ao hospital, eu já fui um pouco mais já com segurança, porque eu já tinha todas essas informações. Então, o médico chegou junto com a doula e teve o nascimento do meu bebê, foi muito rápido e foi bem especial até hoje. Isso já fazem 8, 9 anos.